agradecer mais uma vez o amável convite. É um prazer estar aqui com vocês, vendo essa confraternização, essa proximidade, essa amizade entre todo mundo, que isso só fortalece, não somente a gente como pessoas, como indivíduos, como espíritos, mas fortalece cada vez mais o grupo também, que trabalha de forma, às vezes, por anos e décadas juntos, e às vezes alguns ficam só no trabalho doutrinário, mas perde-se um pouco desse contato, e isso é fundamental para a gente conseguir apoiar uns aos outros. E até quando eu estava falando com o Fernando sobre a questão do tema para a gente conversar hoje, é uma questão, na verdade, quando a gente fala felicidade no mundo corporal, parece um pouco confuso e complexo ao mesmo tempo. Até que ponto é possível ou não? Mas se a gente parar para pensar, o que é possível no mundo em que a gente vive, no tipo de mundo que nós estamos vivendo? Relembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, nós temos 5 tipos de mundos, na verdade, na progressão dos mundos. Os primitivos, provas e expiações, regeneração, os felizes e a morada dos espíritos puros, que são os mundos celestes. Então, considerando 5 mundos, vejam, nós estamos ainda no nível 2, expiações e provas. E segundo Kardec e os espíritos, esse mundo é literalmente a junção de espíritos ainda que se encontram em dificuldades. É a prevalência do mal sobre o bem e a prevalência das questões materiais sobre as questões espirituais. Então, ainda momentaneamente e aparentemente, o mal se sobressai mais e nós somos mais apegados à questão material do que à espiritual. E talvez, se nós formos analisar não só o livro dos Espíritos, como todos os seus princípios, mas o próprio Evangelho, ao longo de inúmeros capítulos, vem chamar a nossa atenção. Que enquanto o livro dos Espíritos dá essa ideia ou introdução da nossa verdadeira vida, escala e tudo mais, toda essa preparação antes de retornarmos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, em todos os seus capítulos, já ressalta essa questão de nós nos colocarmos no mundo de uma maneira um pouco diferente. E essa talvez seja a maior beleza do Espiritismo, que eu vou completar lá na frente, mas essa renovação de esperança. Porque não importa se é uma dificuldade pessoal, individual que nós temos, ou se às vezes é uma dificuldade coletiva, por exemplo, com a qual nós estamos passando. Não importa se é pessoal ou coletivo, mas amanhã vai ser um novo dia. Então a renovação dessa esperança, tanto na vida corporal, quanto sabendo que existe uma vida espiritual, isso deve nos confortar, deve nos tranquilizar que todos esses momentos de dificuldade pessoais e coletivas, nós vamos conseguir vencer, nós vamos ultrapassar. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu pego aqui na verdade do capítulo 1 ao 27, que o 27 é o pedir obtereis, depois entra mais na questão das preces e tudo mais. 27 capítulos nos ensinando uma nova forma de talvez ver a vida. Porque agora no livro dos Espíritos, a primeira obra das Fundamentais, ela é dividida em 4 partes, na terceira tem as leis morais. Um capítulo de introdução e o 12º capítulo, Perfeição Moral, uma conclusão. No meio disso são 10 leis. A primeira lei é a de adoração, essa ligação com Deus. Porque segundo a própria teoria ali, quando vai introduzir e os espíritos vão explicar o que é a lei natural, eles falam que é uma nova forma, uma nova relação do homem para consigo mesmo, do homem para com Deus e do homem para com o semelhante, abrangendo todas as questões corporais e espirituais. Isso está no capítulo 1 da terceira parte, definindo o que são as leis morais. Então, uma relação do homem para consigo mesmo, do homem para com Deus, do homem para com o semelhante, abrangendo as questões corporais e espirituais. Então, na verdade, essas leis naturais, elas vão dar uma nova relação de vida em todas as circunstâncias que nós estivermos. E daí a primeira lei é de adoração, um novo contato, uma nova forma de ver Deus, uma nova forma de contato com Deus. É a primeira questão. Primeiro capítulo. Vai tratar dessa nossa relação com Deus. E daí, se a gente for estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, o Pedi Obtereis, vai justamente tratar dessa questão também da prece, da oração, da relação para com Deus. Então, até brinco, isso na verdade é mais para a gente chegar numa conclusão e começar a pensar nessa relação com Deus de esperança. Talvez a gente só vá conseguir fazer uma verdadeira prece, capítulo 27, quando nós tivermos compreendido e começarmos a vivenciar um pouco dos 26 capítulos anteriores.
Ah, mas a gente precisa ser perfeito para isso? Claro que não. E até interessante, porque o livro dos Espíritos dá esse princípio, e o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro das obras fundamentais, ele tem um capítulo que vai falar do homem de bem. Mas a gente às vezes se esquece do próprio livro dos médiuns, o capítulo 3 da primeira parte do livro dos médiuns, que o verdadeiro espírita é o cristão, aquele que se esforça para domar as más inclinações, aquele que tenta ser, de alguma maneira, caridoso. Então, o verdadeiro espírita é o espírita cristão, essa questão moral. E nós precisamos ter essa ideia de domar as más inclinações para poder compreender, talvez, o que é a escala espírita lá na segunda parte do livro dos Espíritos. 3 tipos de espíritos: os imperfeitos, os bons e os puros. São 10 categorias, na verdade, divididas em 3 grandes grupos: imperfeitos, bons e puros. E daí a gente começa a ter uma noção, mas como eu vou fazer? Preciso vivenciar esses 26 capítulos do Evangelho? Precisamos vivenciar talvez na medida da nossa condição, do nosso potencial, do nosso conhecimento, na medida do desenvolvimento da nossa inteligência na encarnação atual, na medida do nosso desenvolvimento moral da condição atual. A lei de progresso do livro dos Espíritos, o capítulo, a 7ª lei, na verdade, vai falar disso. É o desenvolvimento intelectual, e o desenvolvimento moral é consequência do desenvolvimento intelectual. Questão 780. Então, nós temos a chance aqui, não importa em que se somos espíritos imperfeitos, bons ou puros. Não importa se nós estamos num mundo primitivo, de expiações e provas ou regeneração. Ou um mundo, vamos colocar, perfeito, ou a morada dos espíritos celestes. Os mundos felizes ou a morada dos espíritos puros. Não importa em qual dos 5 mundos nós tivermos, não importa a escala espiritual que nós estamos. Importa é nós tentarmos, dentro das condições, dentro dessa programação, tentarmos ser pessoas melhores. Mas o que nunca perde-se de vista, e é isso que é interessante, e é a base da ideia de hoje, é que por mais dificuldades ou por mais dificuldades pessoais, espirituais que nós tenhamos, a esperança é papel fundamental. A esperança de que podemos ser melhores, que o dia de amanhã vai ser melhor e que a vida espiritual é uma continuidade da vida corporal. E será uma continuidade, ela é um resultado, na verdade, de tudo que fizermos ou deixarmos de fazer enquanto estamos aqui, encarnados. E muitos vão perguntar, mas o que eu posso fazer de melhor, talvez? O que eu posso melhorar? Daí são 2 questões, na verdade, que elas estão intimamente ligadas. Para que daí eu dê a base fundamental do tema de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, é até uma própria mensagem do Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vem falar que a verdadeira coragem é combater o egoísmo, não é combater os outros, é combater a si mesmo. Uma mensagem de Emmanuel lá, fortalecendo que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. E cabe ao Espiritismo destruir essa chaga para que nós possamos ascender como espíritos, pessoas e como mundo. Então, o egoísmo, o que é? É o eu. Sempre a satisfação pessoal. Sempre o que eu quero, sempre o meu desejo. E o Evangelho vem dizer também que, além do egoísmo, tem o orgulho, que é, de alguma maneira, nós sempre nos acharmos melhores do que o outro. A questão do egoísmo que Emmanuel fala está lá no Amar ao próximo como a si mesmo. E do orgulho está no capítulo 6, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, nós estamos falando aqui que o egoísmo é pensar somente em mim mesmo. O orgulho é pensar de alguma maneira que eu sou melhor que o outro. E como a gente equilibra isso? Embora o Evangelho venha descrever de forma completa como lidar com isso, o Livro dos Espíritos é claro em 2 questões pontuais. Qual que é a maior virtude? Segundo o Livro dos Espíritos, a maior virtude é a caridade. A caridade no sentido de desinteresse absoluto, deixar de pensar em si mesmo, começar a pensar no outro. Então, a contraposição do egoísmo, pensar somente em mim, é a caridade, pensar no outro. E a contraposição, agora, do orgulho, é começar a ser mais humilde. O Livro dos Espíritos nos diz, a maior virtude é a caridade. Então, nós temos a condição, dentro desse potencial atual que nós temos, de alguma maneira, irmos melhorando em todas as oportunidades que a vida oferecer para a gente.
Ah, mas é muito difícil mudar. É muito difícil melhorar, é muito difícil. Só que os próprios espíritos dão, às vezes algumas respostas do livro dos espíritos são bem diretas. Na questão 909, quando Kardec fala dessa, como é que pode conseguir essa mudança, os espíritos falam com vontade. Se as pessoas empregassem um pouco de vontade, elas conseguiriam ascender, crescer, evoluir. Eles dizem um pouco de vontade. Ah, quantos poucos a tem? Ou seja, esse desejo de nós tentarmos ser pessoas melhores. E isso é fundamental entender essa relação para chegar realmente quando nós pensamos: o que é felicidade para o mundo corporal? O que deve ser entendido como uma espécie de felicidade? Ou será que nós podemos alcançá-la? De certo modo, é simples. É uma felicidade relativa, óbvio. Mas é possível uma felicidade no mundo? É. Questão 922 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta sobre essa felicidade, os espíritos respondem em duas linhas, dividindo em três momentos, em três partes da frase. E literalmente a resposta para depois nós analisarmos. Aprender a viver com o necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Então, com relação às questões materiais, é aprender a viver com o necessário. Por vezes, e daí volta a questão, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala no capítulo 6, o Bem-aventurados pobres de espírito, que os simples do mundo, na verdade, são os que, na verdade, conseguiram entender, aceitar e viver e crescer para a vida espiritual. Esses levam as suas virtudes. Agora, aqueles que quiseram ser grandes no mundo, nada disso eles levarão para a vida espiritual. Está lá no Evangelho, mas então qual é a medida? Os Espíritos não dizem qual é aprender a ver o que é necessário, eles não dizem qual é a medida. Por quê? Porque cada um de nós está num momento de aprendizado. Então, de repente, eu posso estar aqui hoje, para mim, de repente, o necessário são, por exemplo, e não fala em valores ou posses, mas só um exemplo. Para mim, o necessário talvez seja 10 mil. Para uma outra pessoa pode ser 50. Para uma outra pessoa pode ser R$ 1.000. Eles não dão a medida exata, porque depende da situação, do tipo de vida de cada um, necessidade do aprendizado, a evolução espiritual, intelectual de cada um, para que nós possamos dar menos ênfase ou busca do material, buscando, e diz a lei do trabalho, que é lícito e natural nós buscarmos um conforto pessoal para a família, um conforto material, a lei do trabalho diz isso, que é natural, mas ao mesmo tempo sem a gente se perder por isso. Não pode servir a Deus e a mamão do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente buscar de uma maneira equilibrada e natural, mas sem fazer isso o objetivo da vida. Quero ter para conquistar, quero ter para acumular, quero ter para viver disso, quero ter para abusar disso. A prova da riqueza e da miséria do Evangelho segundo o Espiritismo descrevem isso de uma maneira claríssima. Qual é a maior prova, da riqueza ou da miséria? De certo modo, cada um de nós vai passar pela situação que tem a ver com o seu aprendizado. Mas nós, para analisar a prova da miséria, da dificuldade, é um sentimento mais pessoal, de fazer mal a mim, talvez, ou ser revoltado, ou brigar contra a vida. Mas a prova da riqueza, ela nos facilita todas as questões materiais sem limites. Nós vamos buscar tudo que é material, todo o limite, todas as sensações, porque nós achamos que tudo isso é lícito. Se eu tenho e o mundo me oferece, naturalmente eu posso buscar tudo isso sem uma espécie de equilíbrio. Então os espíritos dizem que talvez a prova da riqueza, cada um tem as suas peculiaridades, mas a prova da riqueza seja mais difícil, para aprender a viver com esses limites, para aprender a viver com essas questões materiais. Então, como na questão 922 do Livro dos Espíritos eles respondem a aprender a viver com o necessário, é nós, de acordo com o nosso crescimento, a nossa evolução intelectual e moral, aprendemos o que é um certo equilíbrio, sem abusar disso, sem querer ultrapassar determinados limites, buscando um certo conforto para a vida, natural, mas sem fazer disso a meta para a nossa vida. Porque daí vem a segunda parte da resposta. Para a vida moral, é a consciência tranquila. Puxa vida, consciência tranquila. O que é consciência tranquila? Por vezes, nós temos os nossos vícios, que fazem parte, temos as nossas virtudes e os vícios. Temos os nossos vícios, mas reconhecemos que eles existem?
Como diz Emmanuel lá quando ele trata do egoísmo, a maior ato de coragem é vencer a si mesmo, não o outro, vencer a si mesmo. Primeira questão, nós entendemos as nossas dificuldades? Nós fazemos essa análise pessoal dos nossos anseios, das nossas dificuldades? Nós fazemos naturalmente isso? Se nós fazemos, é buscar lá o que diz, que eu já disse no livro dos médicos, está o princípio lá, e depois vem no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírita cristão é aquele que empreende esforços para domar as más inclinações, para buscar a ideia de caridade. Então, não importa se eu sou caridoso, porque na escala espírita eu posso ser imperfeito ou bom. Se eu sou imperfeito, ainda as tendências desagradáveis ainda estão muito dentro e são muito claras no meu espírito, é eu fazer esforços dentro disso para diminuir essa dificuldade e, diminuindo esses vícios, começar a transformar em virtude. Então, por vezes, dependendo da escala em que nós estejamos, um ato de bondade no dia já é uma questão de progresso. Para outros, vai ser 2 atos de bondade. No outro vai ser 3. No outro vai ser 5. No outro vai ser a vida de bondade. Como nós temos poucas pessoas aí que foram grandes exemplos da questão moral. Então, a consciência tranquila não é sermos perfeitos, mas nos esforçarmos para sermos ainda melhores. Se hoje eu briguei aqui, por exemplo, briguei com a Maria das Graças e com o Fernando, se eu briguei com eles, amanhã eu falo, opa, peraí, me equivoquei com eles, vou tentar acertar, vou tentar recuperar. Vou tentar fazer com que aquilo não se transforme num sentimento desagradável. Foi hoje, mas amanhã eu começar a reconstruir esse caminho. Reconstruir um caminho que às vezes pode ser meio duro, porque quando a gente vai novamente no Evangelho segundo o Espiritismo, amar o inimigo, Kardec faz uma análise belíssima, dizendo literalmente que amar o inimigo não é ter pelo inimigo o mesmo amor, o carinho e afeto que tem pelo um amigo. Porque para um amigo você tem confiança, você aconchega, você vai ficar mais tranquilo, vai ter aquela questão fluídica mais equilibrada. Para o inimigo, não. Vai ter um choque fluídico, mas é nesse primeiro momento não desejar o mal, é começar a respeitar o inimigo. É fazer com que aquele sentimento não cresça em desequilíbrio, mas comece aos poucos a se acertar. Então nós temos a chance, dependendo da situação em que nós estivermos, de sempre nos reconciliarmos com o inimigo enquanto estamos no caminho. Então essa consciência tranquila não é acertar também o tempo todo. É acertar dentro das condições que nos são possíveis. É difícil? Sim, mas é um esforço. Reprisando Emmanuel em Evangelho segundo o Espiritismo, o maior ato de coragem é aquele que consegue vencer a si mesmo. E até nesse mesmo sentido, quando nós vamos falar do argueiro e a trave no olho do Evangelho, que por vezes nós vemos um cisco no olho do outro, mas não vemos às vezes um tampão que está no nosso. Percebemos um equívoco no outro, mas não vemos uma grande dificuldade. E o Espiritismo nos ensina que, na verdade, nós não devemos julgar o outro por um ato de caridade, mas além disso, é porque nós não sabemos o passado daquele espírito, as dificuldades, seus vícios e virtudes, e o que fez com que ele tomasse aquela determinada decisão. Então, para a gente pode ser fácil não fazer aquilo hoje, pode ser fácil, mas para ele pode ser difícil, porque ele, de repente, brigou, agrediu alguém que tem a ver com o passado desequilibrado dele. Pode ser que ele esteja num estágio ainda equivocado, esteja mais na violência, esteja mais na infelicidade. Então, não julgar não é somente pela ação, mas não sabemos qual a motivação do seu espírito, em que circunstância ele está. E daí é transformar isso em caridade. Então, essa consciência tranquila vem nos ensinar uma questão fundamental nisso, de que posso me equivocar hoje, mas enquanto eu estiver no caminho, eu posso me acertar com o outro para que seja possível reequilíbrio, para que seja possível nós nos acertarmos, nos equilibrarmos. Até esticando um pouquinho mais, se nós formos no próprio Código Penal da Vida Futura, do Céu e Inferno segundo o Espiritismo, a quarta obra das Fundamentais, a quarta das 5, capítulo 7, lá o artigo 16, salvo engano, literalmente, para que nós estejamos regenerados, é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, como espíritos imortais, nessas idas e vindas das vidas sucessivas, vamos nos arrepender, primeiro passo. Vamos expiar e aprender a conviver com aquele equívoco do passado. E vamos reparar. Para daí que nós sejamos regenerados naquela questão. Mas, mais uma vez, retomando o Espiritismo,
é a doutrina consoladora. Nós temos o dia de hoje, temos o dia de amanhã, e dentro dos nossos esforços, se estivermos esforçando, as vidas futuras para fazer isso. Com calma, mas tendo consciência tranquila, tendo aquela certeza de buscar com calma. Então, aprender a viver com o necessário e consciência tranquila, que é na vida social. E a terceira parte da resposta 922 do Livro dos Espíritos é a fé no futuro. Puxa, essa questão é fantástica porque ela envolve não somente a lei de adoração, não somente o evangelho que a gente falou do pedir obtereis no capítulo 27, mas literalmente é a nossa crença pessoal de que amanhã pode não existir fisicamente para a gente, mas a vida continua porque ela vai ser a espiritual. Se eu estiver aqui encarnado na vida corporal, tenho mais um dia. Se eu não estiver na vida corporal, tenho mais uma oportunidade, mais uma chance na vida espiritual, até programar a minha vida futura, a minha próxima encarnação. Então essa fé no futuro é essa nova relação, literalmente, com o ponto de vista religioso, e o ponto de vista religioso que nos leva a Deus. Por isso que, de certo modo, se nós formos entender de forma plena, a religião é uma estrutura fora, uma estrutura da qual nós aprendemos. Mas a religiosidade é uma estrutura interna, é pessoal. Então nós podemos fazer parte de determinada religião, mas não quer dizer que nós sejamos ou tenhamos o sentimento de religiosidade, porque é uma construção. E daí quando eu falo eu sou espírita, mas tenho dúvidas sobre a vida futura, sou espírita, mas tenho dúvidas sobre a vida espiritual, sou espírita, mas tenho dúvidas sobre a reencarnação, peraí, vamos estudar, vamos continuar estudando, vamos dar tempo ao tempo, vamos continuar conversando com outras pessoas, vamos buscar essa certeza, vamos buscar essa convicção, tempo a tempo, e nessa construção. E a doutrina espírita, e agora fundada nas 5 obras fundamentais, ela nos dá toda a estrutura de pensamento, de desenvolvimento da inteligência e da moral. Então, se nós estudarmos profundamente, formos compreendermos esses conceitos que ligam uma obra na outra, nós vamos tendo tempo de aprender isso com calma, com tranquilidade, sem pressa, mas nos esforçando dia a dia. Porque se há um desejo sincero de aprender, eu não acredito ainda na reencarnação, não acredito na vida espiritual, mas espera aí, estou tentando entender, se eu estou tendo sinceridade, naturalmente estaremos no caminho correto, porque os bons amigos estarão lá nos apoiando. Até um outro adendo que, por vezes, somos ou atraímos vibrações por pessoas ou espíritos que não são agradáveis, e daí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, salvo engano, os locais assombrados, como fazer para afastar os maus espíritos? Kardec analisando e a resposta dos espíritos é simples, atrair os bons. E como a gente atrai os bons? Sendo boas pessoas? Não, tendo uma intenção verdadeira e sincera para ser melhor, fazendo esforços para domar as más inclinações. Não é se somos bons, mas se estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores. Então nós vamos afastar o mal, tentando ser pessoas boas, domando as más inclinações. E daí, com o tempo, nós vamos entendendo esse papel da religiosidade, vamos construindo essa estrutura interna, vamos construindo essa ideia do futuro. Com o tempo, nós vamos compreender de forma plena que essa fé no futuro é que nos sustenta hoje. É que nos revigora, é que nos dá sustentação, é que nos dá estrutura para buscarmos algo melhor. Porque se nós falarmos hoje, não existe a religiosidade ou não existe vida futura, e nos revoltarmos com relação a isso. O que é o mundo sem as regras morais? O que seria o mundo sem as regras morais? Seria um caos, cada um fazendo o que quer, sem responsabilidade, sem pensar na consequência, sem pensar no futuro. O que equilibra um pouco isso é que, por mais que nós não tenhamos ainda uma noção completa do resultado, e isso é o livre-arbítrio, por mais que nós não tenhamos uma noção completa do resultado, a gente fica com medo do que pode acontecer. Mas isso já é um freio, para que nós não nos deixemos levar simplesmente por tudo aquilo que o mundo nos oferece. Que o livre-arbítrio, de forma simples, é isso. Eu tenho liberdade de escolher o que eu quiser. O resultado eu não escolho, porque o resultado é com base no que eu fiz. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, eu posso escolher o que eu quiser, mas o resultado é de acordo com aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Então, se eu posso ter essa consciência,
de tentar ser melhor, de buscar essa vida espiritual, de buscar essa certeza, de domar as minhas más inclinações, porque eu acredito que vai ter um resultado, naturalmente nós estaremos nos transformando e vamos contribuindo com o mundo. Mas tirando toda essa questão moral, perde-se todo sentido, porque vira literalmente, perde-se essa ideia de consequência e nós vamos achar que tudo é permitido, tudo é lícito. Podemos fazer o que quisermos, mas nem tudo nos convém. E é isso que o Espiritismo nos ensina. Então temos a chance de remodelar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir com o tempo, construindo esta fé no futuro, agora com a fé raciocinada, tendo uma fundação verdadeira, religiosa dentro de nós mesmos. E é por isso que, mesmo em imensas dificuldades pessoais, e volto à ideia inicial, mesmo com dificuldades pessoais e dificuldades coletivas, o Espiritismo nos impulsiona para frente com a ideia da esperança. Tudo isso vai passar, tudo vai melhorar, teremos novas chances, a humanidade terá novas chances, precisamos perseverar. E quanto mais pessoas se juntarem nesse ideal, construindo, maior o sentimento religioso vai se tornando não mais um comércio como era no passado, ou em alguns momentos, mas um sentimento verdadeiro de religação a Deus. Vamos compreendendo o que é a lei de adoração nesse contato com Deus, não só mais pedir, mas começar a agradecer. E num terceiro momento começar a adorar, a louvar, sem precisar pedir nem agradecer, mas simplesmente nos elevando a Deus com a vontade de nos ligarmos a Ele. Então, aprender a viver com o necessário não é tão difícil assim. Nós podemos ter um conforto, mas sem nos perdermos nessas buscas, querendo sempre mais, mais, mais. Consciência tranquila é tentar fazer o possível para ser uma pessoa melhor, domando essas más inclinações. E fé no futuro é tendo essa confiança, essa elevação em Deus, essa busca na vida futura como tranquilidade, uma consequência moral, que se estivermos nos esforçando, vamos conseguir vencer. Para quanto menos nos equivocarmos, menos vamos precisar espiar, vamos precisar nos arrepender, menos vamos precisar espiar, menos vamos precisar reparar. Nós teremos a chance de, no caminho agora hoje, equilibrarmos, tranquilizarmos e buscarmos a ideia de caridade, fazer ao bem ao outro de forma desinteressada, para que um dia nós possamos entender o que o Livro dos Espíritos nos ensina, o que é o amor ao próximo. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Esse é o sentimento de irmandade que o Livro dos Espíritos vem nos ensinar, que Jesus vem nos trazer. Esperar e desejar o melhor para o outro. E para encerrar, uma ideia do próprio Padre Antônio Vieira, ele tinha um sermão, salvo engano, 1647, que ele falava no Sermão das Chagas de São Francisco, o negar-se a si mesmo é fazer para o outro como se eu estivesse fazendo para mim. E fazer para mim como se eu estivesse fazendo para o outro. Porque quando fazemos a nós mesmos, fazemos com vontade, com determinação. Quando fazemos ao outro, mais ou menos. Mas ele pede para inverter. Quando for fazer para o outro, fazer como se estivesse fazendo a mim, bem feito. E quando eu for fazer a mim, fazer como se estivesse fazendo para o outro. Será que eu vou aceitar mais ou menos? E ele termina esse sermão dizendo que não adianta buscar o céu, e a gente fala a vida espiritual equilibrada, não adianta esperar o céu sem buscá-lo de forma verdadeira e profunda. Então, é a busca, não só esperando nos últimos momentos, mas a vida buscando esses conceitos, aprender a viver com necessária, consciência tranquila e a fé no futuro. Isso vai nos dar uma consciência muito mais tranquila e equilibrada, com essa ideia de felicidade que é possível, porque não precisa estar tudo bem. Mas se nós tivermos essa consciência tranquila que estamos nos esforçando e tivermos fé no futuro, com certeza, todas as portas estarão abertas e a doutrina, como consoladora, vem nos dar essa esperança de sempre estarmos motivados. Podemos, às vezes, nos entristecer, mas retomando o pensamento, retomando a lógica, retomando o sentimento dessa religação, vamos conseguir vencer todos os obstáculos. Então, é possível vencer, é possível a certa felicidade se nós aprendermos a viver em certo equilíbrio aqui no mundo. Então, se nós buscarmos isso, o que a doutrina ensina com maestria, vamos conseguir vencer todos esses obstáculos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e que a doutrina, com os ensinos morais de Jesus e a proteção do nosso Deus Pai, nos impulsione sempre ao progresso. Muito obrigado.